Porque ninguém termina o espetáculo, são? Tudo começou quando recebi um e-mail de uma produtora independente chamada Grupo Caleidoscópio. Eles estavam reativando um teatro histórico em uma cidadezinha no interior do Paraná. Nome do lugar, Teatro Éden. O projeto era fazer uma peça de época, com figurinos dos anos 1920, baseada em uma história real. Uma companhia que desapareceu misteriosamente após a estreia de uma peça no próprio Éden. Que jogada de marketing, pensei. Aquilo me soava como uma daquelas promoções com cara de terror só para chamar a atenção. Mas o cachê era excelente e o desafio artístico me animou. Aceitei. O teatro ficava no topo de uma colina, cercado por mata. A cidade ao redor era pacata, quase parada no tempo. Casas antigas, ruas de pedra, moradores desconfiados. Lembro que no dia em que cheguei, comentei com o motorista do transfer que o teatro parecia meio abandonado. Ele respondeu sério. E deveria continuar assim. Ri, achando que era só papo de gente supersticiosa, mas o homem não riu de volta. O Teatro Éden era um colosso, fachada em arte deco, vitrais coloridos, colunas imponentes. Mas o que me chamou a atenção foi a placa de ferro enferrujado com o nome Éden, com o E final caído, como se algo o tivesse arrancado. Por dentro ele era ainda mais impactante, lustres enormes, cortinas pesadas, camarins espelhados, mas tudo coberto de poeira. Era como se ninguém pisasse ali há décadas. E o que, depois descobri, era verdade, os outros atores já estavam no local, alguns conhecidos do meio, outros rostos novos. O diretor, um sujeito excêntrico chamado Murilo, insistia que a peça precisava ser o mais autêntica possível. Aqui tudo tem alma, dizia ele. Nos primeiros dias tudo parecia normal, até demais. O teatro era frio, mesmo sob sol forte. Os camarins tinham espelhos enormes e, por mais absurdo que pareça, havia momentos em que meu reflexo não me acompanhava direito. Coisa de segundos, mas o suficiente para te gelar a espinha. Alguns atores começaram a se queixar. Vozes no palco quando não havia ninguém, objetos fora do lugar, figurinos rasgados sozinhos. Uma das atrizes, a Júlia, chegou a desmaiar no palco dizendo que ouviu gente rindo na plateia vazia. Começamos a nos questionar se tudo aquilo não era parte do método do diretor. Gente com roupas antiquadas demais, quase como se fossem parte da peça, mas ninguém os conhecia. A apresentação começou pontualmente às 20 horas, e foi no segundo ato que o inferno começou. Na cena em que meu personagem deveria confrontar a esposa, ouvi um som vindo da plateia. Uma gargalhada fina, infantil, distorcida. Olhei na direção e vi uma menina sozinha, no meio da fileira. Ela estava acenando para mim. Travei, esqueci a fala. E então a cortina se fechou sozinha violentamente. Quando se abriu de novo, o cenário estava diferente, mais velho, apodrecido. A luz parecia de outro tempo. Olhei para os colegas, todos parados, olhos esbugalhados. A plateia estava vazia. E então Júlia começou a gritar de verdade. Caiu no chão e se arrastou para fora do palco. O diretor apareceu no meio da cortina, olhos vidrados, murmurando coisas sem sentido. Um a um, os atores começaram a se desmontar psicologicamente. Alguns riam, outros choravam. Um deles, Davi, arrancou parte do figurino com tanta força que se feriu. Murilo desapareceu. Corremos pelos bastidores, mas os corredores pareciam mudar de lugar. O teatro não obedecia mais à lógica. Portas levavam de volta ao palco. Escadas davam em paredes. Espelhos refletiam cenas que não estavam acontecendo. E a pior parte, a plateia havia voltado. Mas não eram pessoas. Eram vultos, rígidos, com olhos abertos demais. Todos com expressões de antecipação mórbida, como se esperassem o final da peça. Tentamos sair pela porta principal, trancada. Lá dentro o tempo se dilatava. Ficamos presos por horas, ou dias, sem saber se era dia ou noite, sem fome, sem sede, só medo, até que a cortina se abriu sozinha mais uma vez.
e uma voz ecoou do palco. A apresentação precisa continuar. O que fizemos a seguir foi insano, mas era a única forma. Encenamos o terceiro ato, de improviso, gritando falas desconexas, sangrando, chorando, enlouquecendo. E quando terminamos, o teatro se calou. Uma a uma, as luzes foram apagando, a cortina caiu com um estrondo. E então, estávamos do lado de fora, numa manhã cinzenta, sujos, confusos e sozinhos. Dos outros atores, apenas 4 saíram comigo. Os demais, nunca mais vimos. A peça nunca foi registrada. O Grupo Caleidoscópio sumiu. Murilo, desaparecido. Júlia está internada até hoje. Fala com alguém que ninguém vê. Davi nunca mais subiu no palco. Diz que as cortinas ainda observam. E eu, desde aquela noite, não consigo entrar em nenhum teatro sem sentir náusea. O som de palmas me dá vertigem. Se você ficou comigo até aqui, espero que ainda tenha coragem de assistir a uma peça. Mas se um dia te convidarem para o Teatro Éden, recuse! E se você já teve uma experiência bizarra em algum lugar assim, deixa aqui nos comentários. Eu leio todos. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque no próximo vídeo vou contar a história de uma escola onde os quadros dos ex-diretores mudam de lugar à noite. E nenhum deles tem olhos pintados, mas todos parecem observar. A gente se vê no próximo susto.